O ano de 2020 não foi nada fácil. Muitas pessoas sofreram por causa da pandemia do novo coronavírus, mas também por outros motivos de saúde, familiares, enfim. Alguns desses sofrimentos, eu diria, foram justos, porque foram consequências de escolhas ruins que as pessoas fizeram. Mas é verdade que às vezes a gente sofre sem razões, por motivos injustos. É um sofrimento injusto. Como é que um cristão reage diante de um sofrimento injusto, sem causa? Nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Então não sai daí, porque está apenas começando o seu Fé para Hoje. Você já sabe, não é? No começo do Fé para Hoje sempre tem um presente para você. E hoje eu quero te oferecer o DVD O Sentido da Fé. Esse é um DVD de estudo da Bíblia, com temas profundos de estudo da Bíblia, 15 temas para você se aproximar mais de Deus através do conhecimento da teologia. E esse DVD pode ir para a sua casa de graça. É isso mesmo, você não ouviu errado não. A TV Novo Tempo manda de presente para você, é só você pedir. E tem 3 formas de você pedir esse DVD. A primeira é ligando para a nossa equipe da Escola Bíblica no horário comercial. Você liga para a operadora 12 21 27 31 21. Faz um breve cadastro e vai chegar no seu endereço sem custo algum. A segunda forma é entrar nesse site que está aqui na tela, biblia.com.br. Você mesmo faz o seu cadastro e o DVD vai para a sua casa de graça. Ou você pode fazer agora, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela. Aí vai abrir um link na tela do seu celular, você clica nele e aí faz o cadastro e o processo é o mesmo. O DVD vai para a sua casa sem custo algum. DVD O Sentido da Fé. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Talvez você já tenha ouvido alguém se perguntando: o que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Essa é uma pergunta comum, especialmente quando não existe uma causa aparente para o sofrimento. Coisas como, por exemplo, uma família que vinha viajando no seu carro, se envolve em um acidente e o pai perde o seu filho mais velho, que estava se preparando para a vida profissional. Ou 2 casais que vinham no mesmo carro, o carro se envolve no acidente e os 4 morrem. Essas são situações que eu vivi de perto, conhecia as pessoas. E veja, a gente fica com o coração doído, porque não existia causa aparente para aquele sofrimento. Sabe, às vezes nós sofremos sem causa. A vida de Jó nos revela muitas informações esclarecedoras a respeito das questões espirituais. Uma delas nos ajuda a descobrirmos que algumas vezes sofremos sem causa e outras vezes sofremos por fazer as coisas certas. É assim que funciona no mundo de pecado. Leiamos o que Deus falou sobre o sofrimento de Jó. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado
contra ele para arruiná-lo sem motivo. Jó 2:3. Não existia uma razão para que Jó estivesse passando por toda aquela dor física e emocional. A explicação para tudo o que acontecia é um dos grandes paradoxos apresentados pelo livro. Jó sofreu porque fazia tudo certo. Talvez você que está me assistindo nesse momento esteja com esse sentimento. Eu estou sofrendo sem causa, estou sofrendo injustamente. Veja, isso é possível. E no programa de hoje eu quero me debruçar na história de Jó, porque Jó foi um homem que sofreu de maneira injusta. Mas a gente não vai colocar o foco especialmente no sofrimento dele, mas nós vamos aprender com Jó como a gente reage quando esse tipo de sofrimento chega à nossa vida. É comum lermos em histórias de ficção duas cenas que transcorrem de maneira paralela. Em geografias diferentes, pessoas agem, falam e pensam de tal forma que as duas cenas acabam tendo um ponto de interseção. Nas cenas seguintes, os fatos acontecem como consequência das duas cenas separadas. A história de Jó não é uma ficção, mas tem essa característica. A frase "enquanto isso no céu" poderia estar na narrativa bíblica, porque enquanto Jó está vivendo a sua vida reta de marido amoroso, bom pai, homem de sucesso nos negócios, vizinho amistoso e solidário, no céu estava acontecendo um diálogo que mudaria tudo na terra de Uz. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." Disse então o Senhor a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal." Jó 1:6-8. Não existe nenhuma revelação que nos diga o motivo da convocação daquela reunião lá no céu. O que a gente sabe é que Satanás não foi convidado para ela. É mais ou menos o seguinte: Deus convocou a reunião com todos os representantes do universo e um intruso foi Satanás. E você sabe que ele ainda faz isso hoje. Ele tenta se intrometer em nossa vida para desafiar o nome de Deus, porque ele sabe que todas as vezes que ele faz um filho de Deus sofrer, ele faz o pai sofrer também. Satanás aparece na reunião do céu como um penetra. A ideia que o texto transmite é de um intruso. Parafraseando o texto bíblico, poderíamos falá-lo assim: Deus convocou uma reunião com seus filhos no céu e, sem ser convidado, Satanás apareceu lá. O inimigo não era um convidado para aquele encontro, mas, mesmo assim, foi. Ainda hoje, ele continua a se intrometer em lugares e encontros para os quais não foi chamado. Ele gosta de estar especialmente em reuniões em que possa desafiar o nome de Deus ou atrapalhar a sua obra de salvação para os seres humanos. As Escrituras declaram que em certa ocasião em que os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também entre eles estava. Jó 1:6. Não para curvar-se perante o Rei Eterno, mas para favorecer seus maldosos intentos contra os justos. Com o mesmo objetivo, ele está presente quando os homens se congregam para o culto a Deus, posto que oculto das vistas está ele a trabalhar com toda a diligência para dirigir o espírito dos adoradores. Semelhante a um hábil general, formula de antemão seus planos. Vendo ele o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Emprega então o seu engano e astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito daquele mesmo ponto.
Alguém que mais necessite da advertência estará empenhado em alguma transação comercial que requer a sua presença ou de algum outro modo será impedido de ouvir as palavras que se lhe poderiam demonstrar um cheiro de vida para a vida. O Grande Conflito, 518. Deus resolve não ignorar a presença do inimigo e nem expulsar do local. Sabendo das intenções do inimigo, o Senhor estabelece um diálogo, perguntando de onde Satanás está vindo. A resposta parece simples, mas como tudo que o anjo caído faz, está recheada de maldade. A antiga serpente responde, de rodear a terra e passear por ela. Jó 1:7. Essa era uma expressão usada por reis que conquistavam uma terra alheia. A expressão queria dizer que aquele lugar estava dominado por ele. Nas palavras de Satanás, ele dominava a terra de forma completa. Imagino o sorriso de canto de boca de Deus quando ele interrompe a arrogante afirmação de domínio completo do diabo sobre a humanidade ao perguntar: observaste o meu servo Jó? Jó 1:8. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: você pode até dominar uma grande parte dos moradores da Terra, porém não tem o domínio completo. Existe pelo menos um ser humano sobre o qual você não tem nenhum domínio. O nome dele é Jó. Você lembra dele? Acredito que nesse momento a expressão cínica de Satanás deve ter se modificado. O seu sangue esquentou quando ele foi lembrado que, apesar de suas tentações contra todos os humanos, havia Jó para desafiar seu poderio usurpado na terra. Antes de continuar analisando o texto bíblico, gostaria de expor para você uma questão que sempre surge em minha cabeça quando leio esse trecho da história de Jó. O que Deus e Satanás diriam a meu respeito se ambos parassem para conversar sobre mim? Sei que não devemos nos preocupar com a opinião do inimigo sobre nós, mas eu gostaria de causar raiva em Satanás quando ele lembrasse de mim. Por outro lado, gostaria de ser motivo de comentários honrosos de Deus, como foi Jó. E você, o que acha que eles comentariam a seu respeito? Quando Deus chamou a atenção do universo e fez aquele elogio a Jó, Satanás não teve como contradizer a Deus. Pense comigo, se Satanás tivesse alguma coisa para falar a respeito de Jó que contradissesse a afirmação de Deus, ele teria falado, com certeza. Era a oportunidade que ele tinha de envergonhar a Deus diante de todo o universo. Mas a verdade é que Satanás não tinha nada para falar de Jó. Jó era um ser humano, propenso ao pecado, mas era fiel a Deus. Nesse momento, Satanás faz um ataque covarde a Deus e a Jó. Ele ataca a única coisa que poderia ser atacada, as intenções de Jó. Ele insinua que Jó era fiel a Deus apenas por interesse. Era impossível responder à questão do diabo apenas com uma afirmação divina. Deus, em sua onisciência, sabia que a insinuação diabólica era falsa, mas os anjos e os outros seres não caídos não tinham como saber. Satanás estava tentando criar novamente uma divisão no céu, usando a mesma tática de quando ele ainda era Lúcifer, cria dúvidas em relação ao caráter de Deus. Apenas a vida de Jó poderia ser uma resposta definitiva para a questão levantada pelo inimigo de Deus. Se o Criador não permitisse que o diabo levasse avante seus planos, a dúvida sobre o caráter de Deus e de Jó ficaria no ar por muito tempo. Essa dúvida poderia gerar mais apostasia entre os anjos e os outros seres criados não caídos, semelhantemente ao que aconteceu quando Lúcifer se rebelou no céu. Ele jogou uma dúvida sobre o amor e a justiça de Deus, e somente permitindo que o diabo tocasse em Jó, Deus poderia dar uma resposta satisfatória ao universo. As vitórias espirituais nem sempre acontecem como nós gostaríamos. Se pudéssemos escolher, decidiríamos por sempre vencer de maneira fácil e sem muito sofrimento. Quem sabe pediríamos a Deus para nunca termos lutas,
e que nossa vida fosse sempre tranquila e retilínea. Porém, essa não é uma realidade para um mundo de pecado. O próprio Cristo falou que nesse mundo teríamos aflições, mas que o bom ânimo viria de saber que Ele venceu o mundo. Não sejamos iludidos em relação à nossa vida. Os problemas chegarão e precisaremos enfrentá-los com a coragem que Cristo nos dá. Naquela situação, apenas uma pessoa mais fraca que Satanás poderia ter uma vitória definitiva contra ele. Imagine a seguinte situação: 2 academias de judô na mesma cidade e elas queriam descobrir qual era a academia melhor, a mais eficiente. Então, cada uma deveria enviar um lutador e depois do resultado daquela luta, eles descobririam quem era melhor. Então, uma academia enviou um lutador de 50 quilos. A outra academia enviou um lutador de 90 quilos. Quando eles lutaram, o lutador mais pesado, mais forte, venceu. As pessoas não aceitaram aquele resultado, porque um era muito mais forte que o outro. Agora aplique essa situação àquela reunião lá no céu. Se Deus tivesse destruído Satanás para proteger a Jó, o universo inteiro iria dizer que Deus era injusto, porque Deus é infinitamente mais forte que Satanás. Apenas a vida de Jó daria uma vitória definitiva àquela situação. Só existia uma opção para que a questão estabelecida no céu fosse resolvida: se Jó fosse testado e aprovado. Apenas alguém mais fraco que Satanás teria condições de ganhar a luta de maneira definitiva. Somente Jó poderia dar um fim àquela questão. Aqui mora a razão para que todo o sofrimento de Jó fosse permitido. No entanto, antes de toda essa história nos causar revolta, devemos pensar no privilégio que recaiu sobre o patriarca. Sobre ele estava a oportunidade de mostrar ao universo que Deus é justo. Jó nunca soube os motivos do seu sofrimento, mas quando Jesus voltar e encontrar com ele face a face, o universo inteiro poderá parabenizá-lo por ter vindicado o caráter de Deus naquele momento. Eu quero fazer isso naquele dia. A questão central para nós nesse assunto é entender que Jó não havia feito nada para sofrer todas aquelas perdas. Ele estava sofrendo sem causa. Isso pode ocorrer conosco também. Quando sofremos, geralmente surge a pergunta: por que comigo, Senhor? Nessa pergunta está embutido um profundo sentimento egoísta. Ao fazermos a pergunta, fica implícita outra pergunta: por que não aconteceu com outra pessoa? Aqui mora a questão mais profunda. Quando o sofrimento acontece com o outro e não conosco, não há uma indignação da nossa parte. Parece que achamos que os outros podem até merecer sofrer, mas nós não. Precisamos estar sempre atentos ao fato de que nós vivemos em um mundo mau e de que nós somos maus. O natural nesse mundo é que soframos. Isso não deveria nos surpreender. A surpresa deveria surgir quando recebemos alguma coisa boa. Nesse caso, deveríamos perguntar: por que comigo, Senhor? Pois pessoas más, em um mundo mau, não devem estranhar receber o mal. O estranhamento deveria acontecer quando recebermos o bem. Algumas vezes, na menor parte das vezes eu creio, nós sofremos sem causa. Sofremos simplesmente porque vivemos em um mundo mau, cheio de pecado, e isso afeta todas as pessoas. Mas eu digo que a gente sofre assim na menor parte das vezes, porque na maioria das vezes a gente sofre pelas escolhas que fazemos. Por exemplo, nós adoecemos porque não cuidamos da nossa saúde. Temos práticas erradas na alimentação, no estilo de vida como um todo. Às vezes a gente sofre no casamento porque a gente não cuidou. Às vezes nós temos fracassos no trabalho simplesmente porque não nos esforçamos o suficiente. A gente sempre sofre, ou na maioria das vezes, como consequência de escolhas ruins. Outro exemplo é de um homem que está morrendo de cirrose, depois de ser alcoólatra por 30 anos. Deus não tem nada a ver com aquela doença.
Podemos pensar também em um jovem que deliberadamente escolheu não se aplicar aos estudos na época de estudante e agora sofre dificuldades para encontrar empregos que garantam uma vida digna. Poderíamos multiplicar exemplos de problemas que enfrentamos e que são de responsabilidade exclusiva nossa. Nossas escolhas ruins nos levaram a eles. Porém, Jó nos mostra que sofreremos reveses na vida, algumas vezes sem causa. Uma filha que morre em um acidente, uma doença letal em alguém que se cuidava muito, a demissão de um excelente funcionário. Essas e outras são injustiças comuns no mundo de pecado. O apóstolo João define pecado como a transgressão da lei. Portanto, o mal que existe no mundo existe por causa da desobediência à lei de Deus. Se as pessoas dessem mais atenção às ordens de Deus, estariam mais protegidas contra diversas mazelas. Isso é verdade em todas as áreas. Um exemplo é a questão da saúde. Se nós obedecêssemos mais às leis de saúde estabelecidas por Deus, teríamos bem menos doenças assolando a humanidade. De forma geral, o sofrimento é consequência da quebra da lei de Deus. Dentre as muitas coisas que nós podemos e devemos aprender com Jó, uma delas é a reação diante do sofrimento. Ele sofreu muito, teve grandes perdas, mas reagiu como um cristão deve reagir. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Jó 1, 20-22. Perceba a ênfase que Moisés, o autor do texto, deu na reação de Jó. Primeiro, ele deixa claro que Jó estava triste. E, querido, não tem nenhum pecado em se entristecer quando nós sofremos tragédias. Nós somos humanos e os sentimentos foram colocados em nós por Deus. Se entristecer não é pecado. O pecado seria abandonar a Deus. E Jó não fez isso. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora perceba a frase dele: o Senhor deu e o Senhor tomou. Na cabeça de Jó, ele tinha certeza de que foi Deus quem causou tudo aquilo na vida dele. Ele estava errado, porque ele não conhecia aquele diálogo lá no céu que nós conhecemos. Mas mesmo pensando que era Deus, ele se manteve firme. Sabe, eu sempre penso naquela frase de Paulo lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, a gente pode passar pelo sofrimento e continuar com Deus, se nós antes do sofrimento já estivermos com Ele. Esse versículo da carta aos Filipenses é uma das passagens bíblicas mais mal aplicadas de todo o livro sagrado. Alguém certa vez colocou essa passagem como legenda de uma imagem de uma formiga carregando uma maçã, algo impossível. A ideia dessa pessoa era dizer que Filipenses 4,13 está afirmando que poderíamos fazer coisas impossíveis com Cristo, mas não é isso que a passagem quer dizer. Se o sentido da frase de Paulo fosse que com Deus nós viramos super-humanos e aí podemos fazer tudo, ressuscitar e fazer coisas grandiosas, Jó estaria errado, não é? Porque Deus não ressuscitou os filhos dele, não naquele momento. Deus não recuperou os bens dele naquele momento em que ele estava falando a frase. O sentido de Paulo não é que nós podemos fazer qualquer coisa, até as impossíveis, naquele que nos fortalece. O sentido do que Paulo está falando é diferente. E para a gente entender, é só ler alguns versículos antes. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades.
posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13. Percebeu que Paulo não estava dizendo tudo posso naquele que me fortalece, para dizer que nós viraremos super-humanos e faremos coisas proezas? Não era isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Era uma frase de Paulo para dizer que nós podemos passar por qualquer situação sem abandonar a Deus. Quando estamos com boa situação na vida, estamos com Deus. Quando estamos com situações ruins, continuamos com Deus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E por isso Jó é um grande exemplo para a gente, porque ele passou por todo o sofrimento e aprofundou o seu relacionamento com Deus. Lá no capítulo 42, no versículo 5, tem uma frase fantástica de Jó. Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó já era consagrado a Deus, já tinha muita intimidade com Deus, mas durante o sofrimento ele aprofundou essa intimidade com Deus. E aqui está o nosso grande desafio. Sabe, se a gente for esperar uma vida boa para se aprofundar no conhecimento de Deus, talvez a gente nunca tenha, mas é no sofrimento que a gente tem a nossa maior oportunidade de conhecer melhor a Deus. Eu oro nesse momento para que Deus coloque aí no seu coração o mesmo amor que Jó tinha por ele. Sabe, nesse mundo eu não posso te prometer que você não vai passar por aflições, porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas o que eu posso te falar é que o que aconteceu na vida de Jó, a reação que ele teve ao sofrimento, pode ser a sua também. Você pode encarar o sofrimento e dizer: olha, você não vai me afastar de Deus. E você vai poder ter a sua mais íntima relação com Cristo durante o sofrimento. Quando você tem essa intimidade com Deus, os problemas não te tiram do rumo, os problemas não esfriam a sua fé, os problemas não fazem com que você se perca. Então, o meu desafio para você nesse momento, a minha oração nesse momento, é que você tenha tanta intimidade com Deus, que os problemas chegam e vão embora, mas a sua relação com Ele continua firme. Que tal se comprometer de ter cada dia mais intimidade com Deus? Que bom! Então, continue assim, porque em breve Ele vem nos buscar.